extraordinário e abençoado. Seja muito bem-vindo, que agora começa mais um Pimenta Cast com a nossa escritora maravilhosa, Ana Castanheiro. Seja muito bem-vinda a esse Pimenta Cast. Obrigada, Patrícia. É uma honra e um prazer poder estar aqui e conversar um pouco com você. Ana, hoje vamos começar falando sobre a sua trilha, como foi sua primeira jornada, como foi chegar aqui em Rondônia e principalmente sobre sua profissão. Foi um desafio, eu diria, né? Eu, natural do Rio de Janeiro, nascida e criada, né, no Rio de Janeiro, e pensar em buscar novos horizontes, né? Uma família bem estruturada, eu tinha todo o conforto, né, em casa, enfim, mas eu sentia que eu precisava buscar um lugar onde eu pudesse me desenvolver mesmo profissionalmente. Foi isso que passava pela minha cabeça, né? Eu precisava buscar um lugar onde eu tivesse a oportunidade de crescer profissionalmente, porque na minha percepção o Rio de Janeiro não ia me proporcionar as possibilidades que eu queria. Então, escolher Rondônia foi assim um achado, eu diria. Foi um achado. Rondônia recém-criada, estado, quando eu cheguei aqui em 84, Recém-formada. recém-formada, também tinha 6 meses de formada, sou psicóloga, então tinha 6 meses formada, estado estava começando, eu falei, é a oportunidade. E junto com na época meu namorado, que hoje é meu marido, nós decidimos viemos juntos e chegando aqui vimos que aqui era uma oportunidade ímpar para a gente. É a terra das oportunidades, né? E ficamos, estamos até hoje. Que maravilha. Como muitos falam, aqui é a terra das oportunidades até hoje, mesmo depois de tanto tempo de emancipação. Ainda tem muita oportunidade. Muita oportunidade. Muita ainda. O estado, Rondônia é um dos estados que a taxa de desemprego é a menor do Brasil. Você tem uma Isso ideia. É importantíssimo. Importantíssimo. De tanta oportunidade que a gente ainda tem aqui. Imagina isso em 1984. Foi quando eu cheguei aqui. Uau, né? 1984. E de 1984, como você viu Rondônia dentro da sua perspectiva, da sua formação acadêmica, que é psicologia? Era psicologia. A primeira cadeira. Eu sempre atuei como psicóloga, né? Inicialmente na área organizacional, trabalhei em algumas empresas. Então, assim, eu sentia que eu podia contribuir com as pessoas, com a minha profissão, né? Com o meu conhecimento. E junto a isso também busquei me aperfeiçoar, porque a gente sabe que só a faculdade não é o suficiente para a gente estar preparada, né? Então eu gosto muito de estudar até hoje. Então eu buscava estudar bastante e poder contribuir com o desenvolvimento do Estado. Eu digo que hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu contribuí para a Rondônia ser o que ela é hoje. Uau. Né? Porque quando eu viajo muito pelo interior, a trabalho até hoje, e o que era viajar pelo interior de Rondônia em 1984. Nossa. Que nem estrada tinha. Demorava, por exemplo, Cacoal ou Rolim de Moura, demorava quantos dias para chegar? Então, era assim, eu digo que o Rolim de Moura me lembrava aqueles filmes de faroeste. Nossa. Era só terra e tudo de madeira. Uau! E hoje já temos outra perspectiva de nosso estado. Quando eu vou a Rolim de Moura, eu fico encantada com a cidade. Como a cidade está bonita, que pujança é aquela cidade. Né? Então, assim, e eu sinto orgulho. Toda vez que eu viajo para o interior, que eu vou nas cidades trabalhar, eu olho em volta e digo, que legal, eu ajudei a Rondônia a chegar onde ela chegou até aqui. Sabe? Meu trabalho contribui de alguma forma. Com certeza. Né? Fala um pouco pra gente sobre suas habilidades e as várias profissões que você acarretou ali dentro da psicologia. Eu sou muito curiosa. Né? Então, minha formação acadêmica é psicologia, mas aí eu fui buscando outras coisas para agregar, né, ao conhecimento, né, que pudesse contribuir com o trabalho que eu fazia. Então, por exemplo, eu fiz formação em personal organizer para entender a importância
da organização na saúde emocional das pessoas. Eu fiz também formação em psicologia positiva, eu fiz formação em constelação, eu fiz formação em coaching. Então, eu fui fazendo formações para que eu pudesse usar esse conhecimento e pudesse melhor contribuir com as pessoas. E uma reciclagem, né, E profissional. Uma reciclagem e exatamente. aprimoramento daquele profissional do dia a dia. É porque eu acho que a gente não pode ficar só com aquilo que a academia nos oferece, que é realmente muito importante, É o técnico mas bem conciso, bem é direto. só a base. Só a Se base. você não vai buscar mais, você não consegue realmente ser uma profissional que possa Sim. contribuir com as pessoas, E é né? tão importante, né? Como uma profissão, ela pode abrir vários leques de oportunidade. É isso. Igual você mencionou um pouquinho antes de começar o podcast aqui, que você, na pandemia, começou a atender jovens empreendedores. Isso. Eu precisava dar treinamento para adolescentes na pandemia e eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer para chamar a atenção desses jovens? Eu sei que é desafiador, né? E estar, né, para eles estarem prestando atenção numa tela, foi quando surgiu a ideia de pintar meus cabelos de rosa, né? É a minha mecha branca. Eu falei, vou pintar numa cor para chamar a atenção deles. E foi assim fantástico, porque eles ficavam encantados comigo e logo eu conseguia a atenção deles pela minha aparência, né? Pelo cabelo rosa. Então, Uau! é coisa de você estar sempre buscando o que você pode fazer para contribuir com o trabalho que você faz, né? Para que você pode fazer para estar ampliando a sua, a sua, a sua forma de você atuar, para que você possa chegar a mais pessoas e contribuir com mais pessoas. E Ana Cassiano, o que nós podemos ver dessa autobiografia que tu colocou no Ruptura Feminina 2, que traz uma transformação tanto organizacional como espiritual? Eu acho que tem uma passagem, né, nessa minha trajetória aí de 42 anos, que está fazendo agora, né, 42 anos que eu vim para Rondônia, que foi essa quebra que eu precisei fazer na relação familiar, né? Então, meus pais, meus irmãos, deixar todos lá e vim para um lugar que, às vezes, eu tinha que ficar na fila do orelhão para poder falar com eles, porque Para dar comunicação nem tinha, ainda era meio carta, eu tinha que mandar carta. Foi uma ruptura, né, de fato, que eu precisei fazer e que não foi fácil, eu diria. Eu acho que foi a parte mais difícil, sabe? Foi essa ruptura e quando a filha nasceu também, a sensação de que eu estava privando ela da convivência da família, sabe? Então, eu acho que essas são duas partes da minha história que me marcaram muito, que eu precisei aprender a conviver com isso. E depois de muito tempo fazendo terapias, porque como terapeuta também faço terapia, tem que se autocolher, né? Também. Eu comecei a entender que eu mudei a minha forma de me relacionar com eles. O meu amor por eles não diminuiu, só mudou a forma de expressar. Então, quando eu ia lá, e eu sempre fiz questão de pelo menos uma vez por ano ir visitá-los, já era diferente, porque eu já ia inteira. Sabe? Você então, não ia com aquele sentimento de deixar algo, mas sim que estava levando a mudança e trazendo o sorriso e a mudança para cá. E sempre fiz muita questão da minha filha conviver com eles. Então, ela sempre foi passar férias lá, inclusive quando eu não podia ir, eu mandava ela sozinha, sabe? Botava ela aqui no avião, na mão da aeromoça e ela ia, porque eu entendo a importância desse contato, né, que a gente precisa ter com a família. Então, no início foi muito difícil para mim conviver com isso. Mas aos poucos eu fui entendendo, e a partir dos trabalhos terapêuticos que eu fui fazendo, eu fui entendendo a constelação familiar. Exatamente. Então, isso tudo foi trazendo para mim, olha, eu sou a filha que um dia eles imaginaram que eu seria, que talvez ficando lá não fosse, né? Isso mesmo. Então, eu acho que eu cresci muito como pessoa, como mulher e como profissional, pelo fato de ter escolhido fazer esse caminho.
E como foi também, uma outra pergunta para vocês aí de casa, mulherada, que queira participar dos próximos Ruptura, queira se inscrever nesse projeto tão lindo, que abraça tantas mulheres, como foi o seu inteiramento com as outras 14 mulheres, que são 15 nessa edição? Eu achei fantástico. Gente, cada mulher é uma história, e cada história é muito rica, né? Se a gente for olhar com carinho, cada história é de uma riqueza muito grande. O quanto cada uma de nós, né, constrói o seu caminho, cada uma do seu jeito, cada uma de acordo com aquilo que entende que é importante, mas que são histórias que vale a pena conhecer. E de todas as idades. E de todas as idades. Todo o nosso estado de Rondônia diferente. Eu acho legal que cada uma de uma história diferente. Cada uma de uma história diferente, pessoas nascidas aqui, outras não, outras de tais maneiras, e outras, tipo assim, que a gente fala, uau! E eu sempre venho te convidar para assistir Ruptura Feminina, que vai ser o lançamento dia 20 e 21, agora de fevereiro, na sexta-feira e sábado, que vai estar trazendo essas 15 grandiosas mulheres. Trazendo essa perspectiva, não só de uma autobiografia, mas de uma conquista do seu eu interno, que é tão importante nesse momento da nossa vida. Eu acho que o mais bonito das histórias que tem, de todas as mulheres no livro, é contar o quanto cada uma cresceu como pessoa e como mulher. Que todas as histórias mostram isso. Todas as histórias. O como cada uma de nós cresceu como pessoa e como mulher, e como a gente consegue olhar hoje para essa história e valorizar isso, que isso também é importante. Valorizar a tua história. Quem está começando, quem já está no trajeto, quem que às vezes vamos para, eu gostaria de dedicar a profissão, o que eu posso fazer, e olhar realmente que aquilo é possível. É possível. Então, vamos valorizar as nossas histórias. Todos nós temos histórias bonitas. A gente só precisa olhar para elas com esse olhar também. E com respeito. É isso mesmo. Ana, vamos ficando por aqui. Gratidão pela tua presença aqui nesse podcast. Que seja uma fruto de bênção e seja bem-vindo. E toda a nossa equipe aqui te honra muito. Eu quero agradecer a oportunidade de fazer parte desse projeto tão lindo, né? Que quando eu fiquei sabendo, eu falei, não, eu quero fazer parte. Eu acho que a gente precisa sim aprender a valorizar a nossa história. Vamos falar na nossa história, vamos contar a nossa história e vamos valorizar as histórias uma das outras, né? Então, muito obrigada. E aí eu quero deixar um abraço bem carinhoso para você, Patrícia, pela sua ideia e por você abraçar esse projeto. E, claro, um abraço, um beijo para o meu marido e para minha filha também. É isso mesmo, gente. Gratidão. E esse projeto foi pensado realmente para trazer essas mulheres, trazendo essa essência da literatura rondoniense para o mundo. Porque, igual, o livro de vocês vão publicar em 11 países. São 11 oportunidades de uma viagem de negócios ou algo assim, que alguém fora do Brasil possa encontrar essas mulheres de histórias reais. E o tão fabuloso que a gente vê que a nossa Amazônia e as nossas mulheres são importantes. É isso, muito bom. Parabéns pelo seu projeto, é muito lindo. Muito obrigada, vamos ficando por aqui. E ó, um abração e já siga aqui, Pimenta Cast e Editora Pimenta. E a Ana também, gente, Ana Castanheira, que vale a pena.